Saudações a todos, irmãos e irmãs. Neste dia quero compartilhar uma reflexão que se inspira nas Sagradas Escrituras e nos tempos que vivemos. Recentemente, tive a honra de fazer uma pergunta ao venerado padre Adam Skwarczynski. Uma pergunta que ressoa nas mentes de muitos nestes tempos turbulentos. Poderá a crescente tensão em Israel arrastar a Europa para o vórtice do conflito? A sabedoria do padre Adam ilumina esta questão com uma perspectiva que convida à reflexão profunda, revelando um horizonte que poderia preludir o alvorecer de uma terceira guerra mundial, um acontecimento que, nas suas palavras, surpreenderá o mundo. As novilhas vermelhas não ajudarão os judeus se Deus disser para parar. Esta afirmação, rica em simbolismo bíblico, evoca a imagem de um destino marcado, uma advertência que ressoa com o princípio de que a terra prometida não será vista na sua forma atual se for contra os decretos divinos. O eco desta reflexão encontra ressonância nas palavras de Alois Irlmaier, o visionário bávaro que previu uma agitação que se espalharia para além das fronteiras, culminando num confronto épico no mar Mediterrâneo. Este cenário desenrola-se com o prenúncio de 3 assassinatos durante uma conferência de paz de emergência, um evento que parecerá inaugurar uma fase irreversível de conflito, apesar dos sinais celestes que muitos optarão por ignorar. Aprofundando a sua reflexão, o padre Adam Skwarczynski convida-nos a considerar o atual tumulto em Israel como um prelúdio à manifestação do Anticristo, um tema que beira a profecia e desafia diretamente a nossa vigilância espiritual. A preparação de um trono, a construção de um templo, são ações que, segundo ele, prefiguram a chegada de um tempo de desafios sem precedentes para a fé e a humanidade. Através destas palavras, é-nos oferecida uma perspectiva que não só interroga a realidade geopolítica, mas nos convida a uma profunda introspecção sobre a nossa preparação espiritual face a esses acontecimentos mundiais que ocorrem a um ritmo cada vez mais urgente. Esta narrativa não é apenas um apelo à consciência, mas também um convite ao despertar das consciências, para que não fiquemos inertes perante a maré que está prestes a cair sobre o mundo. A urgência desta mensagem ressoa com a força de um grito dirigido a todos, mas particularmente a fiéis, exortando-nos a não dormir, a preparar-nos, a estar vigilantes. No mundo que parece ter silenciado vozes proféticas como a do Padre Adão, a sua mensagem surge como um farol de verdade, um aviso que nos chama a não subestimar os sinais dos tempos, a não nos deixarmos levar pela complacência, mas elevar o olhar para o horizonte a que pertence. Os desafios finais da história humana estão por vir. Com esta premissa, convido-vos a refletir sobre as palavras do padre Adam Skwarczynski, um guia espiritual que, apesar das provações e do silêncio imposto, continua a iluminar o caminho de quem procura a verdade e a esperança nos tempos sombrios que atravessamos. Num tempo de incertezas e desafios, a narrativa do padre Adam Skwarczynski torna-se ainda mais densa e carregada de significado. A visão de um mundo à beira da guerra, não só física mas espiritual, convida a um exame coletivo de consciência. Ele nos lembra que os acontecimentos atuais não são mera coincidência ou fruto de decisões puramente humanas. Pelo contrário, fazem parte de um desígnio mais amplo que desafia diretamente a nossa fé e o nosso papel como testemunhas dos tempos. A profecia do Anticristo, entendida não apenas como uma figura, mas como um símbolo de uma época de engano e de desafios à verdade, está no centro desta reflexão. O templo que será construído em Jerusalém, no lugar sagrado onde Abraão se dispôs a sacrificar seu filho Isaque, torna-se uma metáfora
de uma busca mal direcionada, de um sonho que pode se tornar um pesadelo se não for guiado por uma fé autêntica. Sabedoria divina. Quando o terceiro cair, ninguém irá parar a guerra. Estas palavras, carregadas de um sentido de inevitabilidade, recordam-nos a fragilidade da paz e a rapidez com que o mundo pode ser arrastado para o caos. Contudo, no meio destas tempestades anunciadas, a mensagem do Padre Adam é também um convite a não perder a esperança, a procurar nos sinais dos tempos não só os avisos de tempestade, mas também os sinais de uma possível redenção. O Anticristo, como nos lembra o pai Adão, não aparecerá fingindo ser o Messias, mas atrairá muitos com falsos milagres e promessas, tendo o poder conferido pelas trevas. Mesmo assim, nestas trevas, a luz do verdadeiro Messias não deixa de brilhar. O Senhor Jesus, em suas palavras, nos alerta para não sermos enganados, para permanecermos firmes na fé e vigilantes, porque sua volta será repentina, como um relâmpago que ilumina o céu de leste a oeste. Neste contexto, o testemunho de que fala o Padre Adam, aquele papel de quem, apesar do isolamento e do silêncio imposto, continua a ser portador da verdade, torna-se emblemático para cada crente. Somos esta testemunha, chamados a não ceder ao desespero ou à indiferença, mas a viver a nossa fé com coragem e determinação, preparando-nos para ser verdadeiros portadores de luz num mundo que parece cada vez mais envolto em sombras. Finalmente, o apelo do Padre Adam para despertar os cristãos, para se prepararem para os acontecimentos que irão acontecer, não é apenas um aviso, mas também uma esperança. Isso nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, não estamos sozinhos. A comunidade de fé é chamada a unir-se no apoio mútuo para enfrentar as provações com a certeza de que, além das tempestades, nos espera um encontro com o nosso Salvador. Estas reflexões convidam-nos a olhar para além do horizonte imediato, a procurar um significado mais profundo nas perturbações do nosso tempo e a redescobrir a nossa vocação mais autêntica. Nesta viagem, as palavras do Padre Adam Skwarczynski, cheias de desafios, mas também de conforto, oferecem-nos uma bússola para navegar nas águas turbulentas do nosso tempo, mantendo sempre o olhar fixo na promessa de salvação que nos vem de Cristo, nossa esperança e nossa salvação,